Bom, boa noite, pessoal. Vou continuar o assunto de ontem, então. Continua não, na verdade a gente já encerrou essa parte de funções diferenciáveis no intervalo. Hoje a gente vai começar a ver a parte de derivadas de ordem superior e também começar a ver a fórmula de Taylor. Bem, então, é só questão de notação aqui. A gente vai, nessa sessão, também trabalhar com funções definidas no intervalo. Então, e aqui? O intervalo, tá? Então, pode ser fechado, aberto, limitado, ilimitado. A gente vai trabalhar com classes de diferenciabilidade, tá? A gente viu que se é uma função definida no intervalo aqui, que é diferenciável, então a gente sabe que essa função tem que ser contínua, né? Então, supondo que ela é diferenciável em todos os pontos desse intervalo aí. Bom, se ela é diferenciável em todos os pontos, a gente pode definir uma nova função, que é a função derivada, que associa cada ponto aqui desse intervalo i a derivada da função f nesse ponto x. Então isso define uma nova função, né? Então é natural a gente perguntar se essa nova função ela também é diferenciável ou não. Então se ela for diferenciável em todos os pontos de i aqui, a gente pode considerar a derivada segunda, a derivada da derivada, que a gente denota assim como f duas linhas, que é a função derivada de f'. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que f é duas vezes diferenciável. Bom, e assim por diante, né? Olha, se essa função f duas linhas existir, quer dizer, a f' ela é diferenciável, certo? Então, deixa eu baixar aqui. Olha, a f' é diferenciável. Se essa função é diferenciável, a gente já viu que ela tem que ser contínua, né? Então, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Se a gente pensar em todas as funções que são contínuas, tem funções que são contínuas, mas não são diferenciáveis, e outras que são, né? Então, as funções diferenciáveis vão formar um subconjunto aqui dessas funções contínuas. Dentro das funções diferenciáveis, a gente pode ter funções que são duas vezes diferenciáveis, né? Nesse conjunto aqui tem as funções que são duas vezes diferenciáveis. Ah, e tem outra coisa também. Se a função ela é diferenciável, pode acontecer da derivada dela ser uma função contínua ou não. Se ela é duas vezes diferenciável, a derivada dela tem que ser, a f' tem que ser uma função contínua, tá? Então, tem um conjunto intermediário aqui, entre esses dois, vou colocar de azul aqui, que são as funções que são diferenciáveis e com derivada contínua. E assim por diante, né? A gente pode falar de 3, 4, k vezes diferenciáveis. Então, a gente tem uma notação aí para esses conjuntos, a gente chama dos conjuntos CK. Então, a questão de notação. A gente começa com o conjunto C0. A gente denota assim, C0 são todas as funções aí definidas nesse intervalo I,
de em R que são contínuos. Ok? Então, quando a gente escreve assim, quando eu quero falar de forma abreviada que f é contínua, nesse intervalo i, eu posso escrever assim, o f pertence a esse conjunto C0 de I. Ok? Tá, esse é o meu conjunto das funções contínuas. Depois do C0 tem o conjunto C1. Quem que é o C1? São todas as funções aí de em R que são diferenciáveis, mas não só isso, eu quero que ela seja diferenciável e a derivada dela seja contínua. Tudo bem? Então, na verdade, eu estou pulando um passo aqui nesse desenho. Eu estou passando aqui desse conjunto vermelho, que são as funções contínuas, que é o meu conjunto C0, para as funções de classe C1, são essas aqui. Funções diferenciáveis com derivadas contínuas. Tem funções que são diferenciáveis e a derivada não é contínua, né? A gente já teve um exemplo na aula passada. Aquela função seno de 1 sobre x ao quadrado. Função... Deixa eu colocar aqui do lado essa função aqui. Seno x ao quadrado, seno de 1 sobre x, mais x sobre 2. Se o x é diferente de zero, e se x é igual a zero, a gente colocava como x sobre 2. Se não me engano, era isso. Então a gente viu que essa função ela é diferenciável em todos os pontos, só que a derivada dessa função é uma coisa... Deixa eu até descer aqui. Ah, não, desculpa. A função vale zero quando x é igual a zero. Então a derivada da função aqui nos pontos diferentes de zero tem essa cara aqui. E no ponto zero, a derivada a gente calculou deu 1 meio, né? Que não é a mesma coisa que o limite dessa função quando x tende a zero. Então essa função ela é descontínua no ponto zero. Então apesar da derivada da função existir, a função derivada não é contínua. Ok? Então ela está nesse conjunto intermediário aqui. Ela é diferenciável, mas a derivada não é contínua. Então ela não é de classe C1. Tá? Classe C1 são as funções diferenciáveis com derivadas contínuas. Então, de uma forma geral, o conjunto das funções de classe CK, no intervalo I, são as funções de em R, que tem derivada de ordem K, são K vezes diferenciáveis. E a derivada de ordem K, que a gente denota assim como FK entre parênteses, é uma função contínua. Okay? Então, o que a gente tem é o seguinte. A gente começa aqui com as funções contínuas, de classe C0, depois as funções de classe C1, funções de classe C2, e assim por diante. E aqui no meio, pode acontecer da função ter derivada de todas as ordens, né? Ser infinitamente vezes diferenciável. Esse conjunto a gente vai denotar como conjunto das funções de classe C infinito. Quer dizer, são todas as funções aí de em R que têm derivadas de todas as ordens
nesse intervalo. Possui derivada de ordem em K para todo K natural. Beleza? Então, esse C infinito vai estar aqui no meio de todos esses conjuntos aí. Na próxima aula a gente vai ver um outro conjunto que está dentro aqui do C infinito, que são das funções analíticas, tá? A gente denota aqui como conjunto C ômega. Esse é o conjunto onde a série de Taylor da função vai convergir para o valor da função no ponto. Mas a gente precisa falar ainda do que é um polinômio de Taylor e assim por diante. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Bom, beleza. É só a anotação aqui, tá? Não tem nada para a gente provar. Eu acho que teria para provar aqui é que existem funções que são de classe C1 e não são de classe C2, né? Quer dizer, essa inclusão aqui dos conjuntos, a gente sabe que o C0 ele contém o conjunto C1, que contém o conjunto C2, e assim por diante. Mas poderia acontecer desses conjuntos serem iguais, né? Desse conjunto C0 e o C1 serem iguais. Ou do C1 e C2 serem iguais, mas na verdade isso não acontece. Essa inclusão aqui ela é estrita. Sempre tem funções contínuas e não são diferenciáveis, né? Sempre tem funções de classe C1 que não são funções de classe C2. A gente vai dar uns exemplos aí. Bom, um exemplo é baseado na função módulo. A função módulo é um exemplo de uma função que é contínua, mas não é diferenciável, né? Então, por exemplo, a gente vai pensar que a função está definida em toda a reta, tá? f de x igual ao módulo de x. A gente sabe que essa aqui é uma função contínua em todos os pontos. O gráfico dela é uma coisa desse tipo aqui. Mas ela não é diferenciável em todos os pontos, né? Ela não é diferenciável no ponto zero. Se a gente for calcular a derivada dessa função, para x positivo a derivada vai ser 1, e para x negativo a derivada fica menos 1. Porque essa função a gente pode escrever ela assim também, né? A função módulo. Ela vale o próprio x se o x for positivo, ou zero. E se for negativo, a gente tem que mudar o sinal. Vai ficar menos x para x menor ou igual que zero também. Então a derivada dessa função vai ser 1 para x positivo, menos 1 para x negativo. E no zero ela não está definida, porque as derivadas laterais são diferentes. Então o gráfico da derivada ficaria uma coisa desse tipo aqui. Um buraco aqui no zero, uma coisa assim. Ok? Então essa é uma função que é de classe C0, porque é contínua, mas ela não é de classe C1. Porque ela não é nem diferenciável, né? No ponto zero. Então não faz nem sentido falar dela ser contínua no ponto zero. Tentar pensar agora numa função que seja de classe C1, mas não é de classe C2. Conseguem pensar no exemplo? Uma função g que seja de classe C1, mas não seja de classe C2. 2. 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
Olha, eu sei que a gente não viu integrais ainda, mas lembrando lá do cálculo 1, a ideia aqui é a gente tentar integrar essa função módulo. Porque se eu pegar a integral dessa função e derivar uma vez, a gente vai cair no módulo, certo? Que é uma função contínua. Mas eu não consigo derivar ela de novo, porque a derivada ela não está definida no ponto zero. Então, se a gente pensar nessa função aqui, qual que é a integral dessa função? Nossa função f de x é isso daqui. Ela é o próprio x para x positivo, ou zero, e menos x para x menor ou igual que zero. Então, quem que seria a integral dessa função? Qual função que derivando vai dar isso daqui? Teria que ser uma coisa do tipo, para x positivo, x ao quadrado sobre 2, né? Derivando aqui, daria isso. E para x negativo seria menos x ao quadrado sobre 2. Certo? Olha, vamos ver no GeoGebra aqui a cara dessa função. Então, se o x for maior que zero, o valor da função é x ao quadrado sobre 2. E caso contrário, vai ser menos x ao quadrado sobre 2. Fica essa coisa aí. É como se fosse a metade da parábola aqui voltada para cima e a outra metade da parábola voltada para baixo, né? Seria a função x ao quadrado sobre 2, só que com essa parte aqui da esquerda rebatida para a parte de baixo aqui do gráfico. Então, olha, essa é a nossa função original. Se a gente calcular a derivada dela, a gente tem a função módulo. Então, ela é uma função diferenciável, certo? Ela é diferenciável e a derivada dela é uma função contínua. Isso quer dizer que a função g ela é de classe C1. Ela é diferenciável com derivada contínua. E ela é de classe C2? Não, né? Porque eu não consigo derivar ela duas vezes. Se eu calcular a derivada segunda aqui dessa função, a gente tem essa função descontínua aqui, que não está definido no ponto zero. Então, esse seria um exemplo de uma função que é de classe C1, mas não é de classe C2, pois a derivada dela não é diferenciável no ponto zero. Bom, se não é diferenciável, nem faz sentido falar em continuidade, né? Não está definida no ponto zero. E assim por diante. Eu quero uma função de classe C3. Oi? Eu quero uma função de classe C3 que não seja de classe C2. É só integrar de novo essa função aqui. Uma função h de x que seja de classe C2, mas não seja de classe C3. Então, fazendo o mesmo truque que a gente fez antes. Essa função, a gente sabe que consegue derivá-la uma vez, mas não duas, né? Então, se eu pegar a integral dessa função, a gente vai conseguir derivar ela duas vezes, mas não três. Quem que seria a integral dessa função g aqui? Qual função que derivando vai dar isso aqui? De novo, definindo por partes, né? Deve ser alguma coisa do tipo x ao cubo sobre 6, né? Porque derivando aqui tem que ficar x ao quadrado sobre 2. Para x positivo, com x negativo só mudar o sinal. Olha, vamos ver se vai dar certo. Então, se x é positivo, vou colocar x ao cubo sobre 6. E para x negativo, menos x ao cubo sobre 6. Então, essa função aí, dá para derivá-la uma vez?
Dá. Tem aquela função do exemplo anterior. Dá para derivar de novo? Dá. E a derivada dela é contínua, né? Então, a gente derivou duas vezes e a derivada segunda é uma função contínua. Então, ela é uma função de classe C2. Dá para derivar de novo? Derivada terceira? Dá, exceto no ponto zero. No ponto zero, a derivada não está definida. Então, ela é uma função de classe C2, mas não é de classe C3. Tudo bem? Aqui na apostila tem um outro exemplo. É baseado na mesma ideia aí. Seriam essas funções do tipo... Bom, a gente está pegando o módulo de x e multiplicando por x elevado a k. Né? Então, essa aqui é uma função de classe CK, porque a derivada dessa função ela vai ficar um módulo vezes uma constante, uma função contínua, mas essa função a gente não consegue derivar de novo. Ela é de classe CK, mas não é de classe CK mais 1. Ok? É claro, eu não falei daqueles conjuntos intermediários, né? Só fazer um desenho aqui de novo. A gente começou aqui com as funções contínuas, as funções de classe C0. E depois a gente foi para as funções de classe C1, as funções diferenciáveis com derivada contínua. Mas tem um conjunto aqui intermediário, né? Das funções diferenciáveis, mas com derivada não contínua. Eu posso chamar... Eu não tenho uma notação para esse conjunto, tá? Eu vou chamar de D, sei lá, D1. As funções diferenciáveis. Só é diferenciável, não estou falando que a derivada é contínua. Se ela for contínua, daí eu tenho esse conjunto C1. Aí dentro do C1 eu posso pensar também no conjunto das funções duas vezes diferenciáveis. Posso chamar de, sei lá, D2. E dentro do D2, as funções duas vezes diferenciáveis com derivada segunda contínua. Conjunto C2. E assim por diante. Ok? Um exemplo de uma função que está aqui, que é diferenciável, mas não tem derivada contínua, a gente já viu antes, né? Essa função, essa função aqui. Se x for positivo, a gente coloca x ao quadrado seno de 1 sobre x mais x sobre 2. Caso contrário, se o x for menor do que zero, também é a mesma coisa. Caso contrário, a gente coloca o valor da função sendo zero. Então, essa daí é uma função. A gente viu que ela é diferenciável em todo ponto, né? Inclusive no zero. Mas a derivada dela fica uma coisa desse tipo aqui. No ponto zero, ela tem uma descontinuidade. O valor da derivada é 1 meio, mas o limite da função derivada aí, quando x tende a zero, não existe, né? Então a gente não tem isso daqui. A gente não pode dizer que o limite da derivada da função quando x tende a zero é igual a f' de zero. Isso aqui não é verdade porque esse limite não existe. Mas a derivada da função do ponto zero existe. Isso aqui vale 1 meio. Então essa é uma função que é diferenciável, mas não é de classe C1.
Do mesmo jeito, a gente pode construir exemplos aí de função duas vezes diferenciável quando é de classe C2, e assim por diante. Só fazendo integrais aqui dessa função. Integrando várias vezes aí para cair nesse exemplo. Tudo bem? Bom, beleza. Então aqui, como eu falei, era só questão de notação e dar alguns exemplos. Agora a gente vai começar a estudar os polinômios de Taylor. Isso aqui vai ser importante para a gente poder classificar os pontos críticos de uma função. A gente viu já que quando a gente tem um ponto de máximo ou mínimo local de uma função diferenciável, então a derivada dessa função nesse ponto vale zero, certo? Esses pontos onde a derivada da função dá zero, a gente diz que são pontos críticos. Mas lembrando, se a gente souber que a derivada da função do ponto é zero, não quer dizer que é um ponto de máximo local, nem que é ponto de mínimo local, né? Ele pode ser um ponto de inflexão. Por exemplo, se a gente pegar a função fx igual a x ao cubo, o gráfico dela fica uma coisa desse tipo aqui. Na verdade, mais assim. O ponto zero não é ponto nem de máximo nem de mínimo local, né? Ele está crescendo aqui à direita e decrescendo para a esquerda. Mas se a gente calcular a derivada dessa função, vai ficar aqui 3x ao quadrado, e a derivada dessa função do ponto zero dá zero. Mas ele não é ponto de máximo nem de mínimo local. Então esse aqui é um ponto que a gente chama de ponto de inflexão. A gente vai estudar os polinômios de Taylor agora, da função, justamente para tentar classificar os pontos críticos da função, para descobrir se eles são pontos de máximo, ou de mínimo local, ou são pontos de inflexão. Tá? Esse vai ser um teste que a gente já vê, a gente costuma ver lá no cálculo também como o teste da derivada segunda. Né? Você lembra do teste da derivada segunda? Ele faz uma coisa assim. A gente calculou a derivada num ponto, deu zero. Se a função for duas vezes diferenciável no ponto, se a derivada segunda for positiva, quer dizer que a concavidade dela está voltada para cima, né? Então, o ponto x é um ponto de mínimo local. E se a derivada segunda for negativa, o ponto x é um ponto de máximo local. Bom, se for zero, vai ser um ponto de inflexão. Bom, na verdade não, né? Depende da função aqui. Vamos só parar nesses dois casos aqui. Bem, então é mais ou menos isso que a gente vai provar, num contexto um pouco mais geral. Bom, antes a gente tem que falar do que é o polinômio de Taylor de uma função. O polinômio de Taylor é uma aproximação da função por um polinômio. Tá? Isso é útil computacionalmente porque trabalhar com polinômio é muito fácil, né? A gente sabe derivar, sabe que são funções contínuas, enfim. Então, se em vez de a gente trabalhar com a função em si, a gente trabalhar com uma aproximação dela por um polinômio, isso pode facilitar bastante a nossa vida. Tá, e como é que a gente vai fazer essa aproximação? A gente vai considerar uma função f aí, definida no intervalo n vezes diferenciável no ponto A, aí desse intervalo. Então, o polinômio de Taylor, de ordem n,
da função f no ponto A é um polinômio com essa cara aqui, um polinômio de ordem n, de forma que as derivadas, derivada primeira, segunda, terceira, até a ordem n, no ponto zero, sejam as mesmas derivadas da função f no ponto A. Ok? Então, vamos escrever isso daqui. Então, a gente tem uma função f aqui, n vezes diferenciada. Um ponto A aí do interior desse intervalo. Então, a gente vai definir o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A. Dependendo do livro, ele vai chamar isso aqui com centro em A. Bom, vai ser um polinômio aqui do tipo p de h. O h vai ser minha variável aqui, minha variável independente do polinômio, tá? Eu vou chamar de h em vez de x para ficar igual tá no livro. Um polinômio com essa cara aqui. A0, A1h, A2h ao quadrado, assim por diante. A n, h elevado a n. E eu quero que as derivadas desse polinômio aqui no ponto zero sejam as mesmas derivadas da função f no ponto A. Quer dizer, o polinômio aqui no ponto zero tem que ser o f de A. A derivada primeira no ponto zero tem que ser f' de A. A derivada segunda, f duas linhas de A. E assim por diante até a derivada de ordem n. Okay? Então essa aqui é a minha condição. Tá, vamos tentar descobrir uma fórmula aí para esse polinômio de Taylor. Olha, o polinômio tem essa cara aqui. Certo? Então, se eu estou aplicando o ponto zero aqui, nesse polinômio, essa parte vai ficar zero, aqui também dá zero, dá tudo zero, sobra só o a zero, certo? Então, o p de zero ele tem que ser o a zero. Então, eu sei que o a zero tem que ser f de a. Então, eu já sei o primeiro coeficiente aí do polinômio de Taylor. Vamos tentar descobrir o segundo coeficiente, o a1. O que acontece se eu derivar esse polinômio aqui? Qual que é a derivada disso aqui? O p' de h vai ser o a zero constante vai sumir, o h aqui também vai sobrar o a1, 2 vezes a2 vezes h, 3 vezes a3 h ao quadrado, assim por diante, n vezes a n, h elevado a n menos 1, certo? Então vai ficar o a1, a2, a2h, assim por diante, n, a n, h elevado a n menos 1. Então, a gente precisa da derivada no ponto zero, né? Então, a derivada aqui no ponto zero vai sumir todo mundo, sobra só o a1. Então, beleza. A gente já sabe que o a1 tem que ser a derivada da função f no ponto A. Tentar descobrir quem que é o a2 agora.
Bom, derivando de novo, derivada segunda do polinômio. Então agora vai sumir o A1, agora vai sumir o H aqui também, sobra 2A2. Aqui vai ficar 6A3 vezes H. E assim por diante. O último termo aqui vai ficar N vezes N menos 1, a N, H elevado a N menos 2. A gente precisa da derivada segunda no ponto zero. Então, de novo, aplicando aqui no zero, some todo mundo que está aqui, sobra 2A2. Faça só mais um passo aqui, tá? Quem seria a derivada terceira no ponto zero? Tem que ser a derivada terceira do f' de A, ok? Então, derivando de novo aqui. E some a constante, esse H some também, fica 6A3. O próximo termo vai ser 4 vezes 3, né? 4H. Ah, não. Então tem um 2 aqui também. A gente começou com o expoente 4, daí derivou uma vez, foi para 3, 2, agora 1. Assim por diante, até o n menos 1, n menos 2, a n, h elevado a n menos 3. Então, no ponto zero, mas tudo vai sumir, sobra um 6A3. Bom, aqui já dá para adivinhar, né, o que vai acontecer no termo geral. Os números que estão aparecendo aqui do lado são justamente o 2 fatorial, 3 fatorial, e assim por diante, né? Então, o nosso último termo aqui vai ser, do derivando n vezes, vai ficar n fatorial, termo n. Ok? Então, disso daqui, que a gente conclui. De uma forma geral, quem que é nosso termo ak? Vai ser a derivada da função f de ordem k no ponto A, dividido por o nosso k fatorial. Aqui só um detalhe, pessoal. O k aqui ele está variando de 0 até n, né? Quando eu coloco aqui a derivada de ordem zero no ponto A, eu quero dizer que eu estou simplesmente aplicando a função no ponto A, a derivada de ordem zero. Tá? Só para ficar tudo numa formulação. Ok? Então, trocando esses termos aí, a n, aqui do nosso polinômio, a gente tem o seguinte. O número de Taylor de f de ordem n no ponto A. É esse polinômio aqui. Bom, era A0, A1, H1, 2, H quadrado, assim por diante até a n, H elevado a n. A gente já viu que esses termos AK são do tipo
Bom, só para escrever de uma forma mais sucinta. Isso aqui é a soma dos termos AK vezes H elevado a K variando de 0 até N. Aqui só mais um detalhe, pessoal. Esse polinômio está definido em zero também, né? Mas quando eu tenho zero aqui, H igual a zero, e K igual a zero, a gente teria aquela indeterminação, né? Do tipo zero sobre zero elevado a zero. Mas o zero elevado a zero aqui a gente vai considerar como sendo 1, só para poder ficar na fórmula correta. Nessa fórmula aqui de cima. Tá? Porque o que eu tenho que aparecer no termo zero é o próprio a zero. Então é só o a zero aqui que eu quero. Isso aqui seria o 1, tá? O zero elevado a zero. Ok? Então a gente vai usar isso só como notação. Beleza? Só adotar aqui essa notação para poder escrever tudo num somatório só. Senão eu teria que escrever, para ficar mais preciso, uma coisa assim. É o a zero, que é o meu primeiro termo, daí mais os outros. Colocar aqui a partir de 1. Aí eu não tenho o problema do número aqui elevado a zero, né? Se preferirem escrever assim, tudo bem. Eu vou escrever aqui só para abreviar. E tudo bem. E quem que é o nosso AK aqui? A gente verificou antes que é a derivada da f no ponto A, de ordem k sobre k fatorial. Então, esse polinômio de Taylor aí, de ordem k, vai ser o AK, é a derivada de f de ordem k no ponto A sobre k fatorial vezes esse h elevado a k. K variando de 0 até n. Bem, pessoal, só com aquela observação. A gente vai considerar o zero elevado a zero como 1, só para questão de notação. Lembrando, isso aqui é uma indeterminação, né? Dependendo de como a gente converge para zero no expoente ou na base, a gente pode ter valores diferentes. Bom, ok. Vamos fazer um exemplo aí. Bom, vamos pegar funções que seja fácil a gente calcular as derivadas, né? Por exemplo, se eu pegar a função exponencial, fx elevado a x, eu quero calcular o polinômio de Taylor. Digamos, de ordem 5, no ponto, sei lá, no ponto menos 2. Então, quem que é o polinômio de Taylor de ordem 5 desse polinômio aqui no ponto menos 2? Só lembrando a fórmula aqui. O polinômio de Taylor da função tem que ser uma coisa do tipo k variando de 0 até a ordem do polinômio, então até 5 aqui no caso, da derivada da função no ponto que a gente está escolhendo. Eu escolhi o ponto menos 2, dividido por k fatorial, h elevado a k. Ok? Bom, a função exponencial é fácil, né? Porque a gente sabe que a derivada dela é ela mesma, a derivada da segunda também, e assim por diante. Então, a gente sabe que a derivada aqui de ordem k no ponto x é igual a elevado a x para todo x. Então, no ponto 2, no ponto menos 2, o fk de menos 2 vai ficar e elevado a menos 2, que é 1 sobre e ao quadrado. Então, aqui vai ficar sempre e elevado a 1 sobre e
ao quadrado. O nosso polinômio de Taylor é isso daqui. 1 sobre e ao quadrado sobre k fatorial, h elevado a k. Ou se quiser escrever por extenso, né, todas as parcelas, para k igual a zero, isso aqui vai dar 1, 0 fatorial é 1 também, sobrou só 1 sobre i ao quadrado. Para k igual a 1, 1 sobre i ao quadrado dividido por 1, vezes h elevado a 1. K igual a 2, 1 sobre i ao quadrado dividido por 2 fatorial, h ao quadrado, k igual a 3, vai ficar 3 fatorial, né, que dá 6, 1 cubo, depois 4 fatorial. Por último, 5 fatorial, 120. Então, essa coisa aqui. Então, a gente estava com uma exponencial, a gente acabou com um polinômio aí de grau 5. Olha, só para ter uma ideia do que está acontecendo, a nossa função exponencial está aqui. Bom, aqui é o gráfico da função f. O legal do GeoGebra é que ele fornece também os polinômios de Taylor da função, tá? Então, eu vou colocar aqui um ponto A aqui para a gente ter como base aí o polinômio de Taylor, e o grau eu vou colocar aqui. Um número n aqui de 1 até 5, que seja. Então, olha só. Vou colocar aqui o polinômio de Taylor. O polinômio do Taylor, a gente precisa da função, do centro, que é o ponto, né? O ponto A, e a ordem. Então, eu quero o polinômio de Taylor da função f, o centro. O centro é esse ponto A aqui, é a coordenada x desse ponto A. Então, vou colocar x de A. E a ordem é esse número n aqui. Então, arrastando o ponto aqui. Bom, o polinômio de Taylor de ordem 1 seria a derivada da função no ponto mais o valor da função no ponto, né? Então, é justamente a equação da reta tangente ao gráfico da função, nesse ponto aí. O polinômio de Taylor de grau 2 tem que ser uma parábola, né? Um polinômio de grau 2. Está aqui. Essa parábola aqui, esse ponto. Bom, deixa eu até colocar o ponto aqui. X de A, f de x de A. Ok? Polinômio de grau 3, uma função cúbica, 4 e assim por diante. E olha, conforme eu vou aumentando o grau do polinômio, olha que a função, esse polinômio de Taylor, ele vai ficando cada vez mais próximo da função original, né? Começou com uma reta e ela vai ficando aí cada vez mais próxima. Deixa eu deixar isso aqui mais grosso. Certo? Se eu mudar a função aqui, vou colocar uma outra função, sei lá, seno. De novo, começo com uma função, um polinômio de Taylor de grau 1, é uma reta, de grau 2 vai ser uma parábola, grau 3
E olha, conforme a gente vai aumentando o grau, o polinômio vai ficando cada vez mais próximo da função aí, numa vizinhança do ponto A, né, que a gente escolheu. Se eu mudar o ponto A aqui, claro que vai mudar o polinômio. Beleza? Então, na verdade, a ideia é essa daí mesmo. A gente quer uma sequência de polinômios que esteja convergindo pontualmente para a função original. Essa diferença entre as duas funções, esse resto aqui, a gente vai ver que ele vai convergir realmente para zero conforme o grau do polinômio vai aumentando. E quanto mais próximo a gente estiver do ponto A, né, do ponto original, menor vai ser esse resto aí. Se a diferença for pequena, a diferença entre o polinômio de Taylor e a função é pequena também. Uma vizinhança próxima do A diferença entre as duas funções é pequena. É isso que a gente vai provar daqui a pouco, se der tempo. Olha, o que eu quero provar é que a diferença entre a função no ponto A mais algum acréscimo, quer dizer, a gente está começando aqui nesse ponto A. Aí, se eu mudar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, fizer um acréscimo H aqui, o valor da função original vai vir para um ponto f de A mais H. O polinômio de Taylor aqui nesse ponto, a gente começa no zero, né? Não é o A mais, aqui seria o valor de f de A, e aqui o p de zero. Então, o polinômio de Taylor aqui de grau 1, por exemplo, esse valor aqui seria o polinômio nesse acréscimo H, né? Comecei no zero, vim um pouquinho para a direita, p de H. Comecei no f de A, vim um pouco para a direita, parei em f de A mais H. Então, essa diferença aqui entre os dois valores, essa diferença aqui, eu vou chamar de resto, tá? É o resto de H. O resto no sentido de aproximação aí das duas funções, do polinômio e da função original. O que a gente vai mostrar é que o limite aqui desse resto, quando H vai para zero, dá zero. Na verdade, é uma condição mais forte ainda. O limite dessa coisa aqui dividido por H elevado a n vai para zero se a gente estiver fazendo aproximação do polinômio de grau n, polinômio de Taylor de grau n. Okay? Ah, e claro, como a gente definiu o polinômio de Taylor aqui, de forma que a derivada dela no ponto zero seja igual à derivada da função f no ponto A até a ordem n, essa função aqui, então se a gente considerar a função r de h, que é o resto, f de a mais h menos p de h, essa aqui é uma função diferenciável, porque é n vezes diferenciável, né? Porque a função f é n vezes diferenciável no ponto A. Então, essa função é n vezes diferenciável no ponto zero, né? Quando o h vale zero, a gente vai ter o a aqui. E a derivada dela de ordem k é a diferença das duas derivadas. Dessa derivada aqui com essa derivada aqui. A derivada de ordem k no ponto zero vai ser a derivada da f no ponto A menos a derivada do polinômio no ponto zero.
E, bom, essas derivadas são iguais, né? Então, isso garante que a derivada dessa função resto, no ponto zero, vale zero aí para todo k entre zero e n. Bom, então, como eu falei, o nosso objetivo agora é mostrar que esse resto está convergindo para zero. Esse resto aqui ele converge para zero quando o h tende a zero. E converge para zero bem rápido, na verdade. O limite de r de h vai para zero mais rápido do que esse polinômio h elevado a n. Para a gente provar isso, a gente vai ter que provar um lema antes. É um lema um pouco extenso aí, mas a gente precisa provar ele. A gente vai mostrar que se a gente tiver uma função g definida no intervalo n vezes diferenciável no ponto zero, então as derivadas de ordem 1, 2, 3, n no ponto zero são zero, se e somente se acontece desse limite g de h sobre h elevado a n tender a zero. E é justamente essa condição que a gente tem para a função resto, né, para a função r. Então, como a gente já tem isso, a gente vai garantir que aquele limite vai ser zero. Esse resto aqui que eu estou falando, a gente diz que é o resto infinitesimal. É o resto infinitesimal porque a gente vai usar ele depois na fórmula de Taylor com o resto infinitesimal. Tá? A gente vai mostrar que a função f ela pode ser representada como esse polinômio de Taylor mais esse resto. E essa é a fórmula de Taylor, a primeira versão. Tem mais duas versões. Tem a fórmula de Taylor com resto de Lagrange, que a gente vai ver depois, e tem mais uma que é com resto integral. Só que com resto integral a gente não vai ver porque nós não vamos ver integrais de funções aqui. Tá? Mas existe. Então, nosso objetivo é demonstrar esse teorema aqui, a fórmula de Taylor com resto infinitesimal, e antes a gente precisa desse leminha aí. Okay? Então, vamos enunciar esse lema. Então, eu chamei de g a função, né? Então, é uma função n vezes diferenciável no intervalo i. Esse intervalo i ele contém um ponto zero. Então, qual que é a nossa condição aqui? As derivadas de ordem 1, 2 até n da função g no ponto zero são iguais a zero se e somente se esse limite de g de h sobre h elevado a n for zero. Então, a derivada primeira, segunda, até a ordem n no ponto zero são iguais a zero se e somente se
o limite dessa função dividido por h elevado a n, quando h vai para zero, é zero. Então, a gente tem que mostrar que essa condição aqui implica essa e vice-versa. Bom, as duas partes da demonstração são por indução, tá? A gente vai fazer indução sobre o valor n aqui. Então, provar a ida aqui primeiro. Muito bem, então vamos tentar provar primeiro para n igual a 1. Então, olha, aqui na nossa hipótese a gente está supondo que todas as derivadas da função no ponto zero são zero, e a gente vai mostrar que isso aqui, esse limite vai para zero. Então, para n igual a 1. Então, para n igual a 1, a gente está supondo que o valor da derivada da função no ponto condição aqui, derivada de ordem 1 vale zero. Ok. Bom, essa é a nossa hipótese, né? Bom, como é que a gente calcula a derivada da função no ponto? Definição de derivada. Isso daqui é o limite, quando h tende a zero, de g de zero mais h, menos g de zero, sobre h, certo? Então, a gente está supondo que isso dá zero. Ah, não, eu vou ter que ter o g de zero igual a zero também. Eu tenho que corrigir aqui, eu tenho que começar com k valendo zero. Ok. Então, a gente está supondo que a derivada da função no ponto zero é zero e também que o valor da função no ponto zero é zero. Okay? Então tá, definição de derivada. Isso aqui é esse limite. Mas o g de zero é zero. Então eu posso tirar essa coisa aqui. O limite quando h tende a zero vai ficar g de h. É zero mais h, né? Então g de h. Aqui deu zero, sobrou isso daqui. Então pronto, o limite dessa coisa aqui, eu estou falando que é zero. E era isso que a gente queria mostrar, né? Essa é a nossa conclusão. O h aqui, o n aqui vale 1, então o que a gente teria que mostrar é que o limite de g de h sobre h elevado a 1, quando h tende a zero, é zero. E é o que está aqui. É só a definição da derivada e usar os fatos que a derivada e a função do ponto zero valem zero. Então, provamos para n igual a 1. Então, vamos supor que essa implicação vale para qualquer função e para qualquer n, para qualquer k igual a n menos 1. Deixa eu ver qual que é a notação que eu usei. Tá, vamos supor que o teorema valha para n menos 1.
Então, a gente vai supor que vale para n-1 e provar para o próximo, né? Para n. Ok, então a gente está supondo que a função aqui, até a derivada de ordem n mais 1, até a derivada de ordem n é zero. E a gente quer mostrar que o limite de h sobre h elevado a n, quando h tende a zero, é zero. Tá? É isso que a gente quer mostrar. Bom, então, em vez da gente trabalhar com essa função aqui, a gente vai pensar na função derivada. Tá? Por quê? Pensando nesse pedaço aqui, olha. Isso aqui eu ainda não sei, mas eu quero provar. Esse pedaço aqui eu consigo reescrever assim. É a função no ponto zero. Aqui seria a derivada segunda, né? Mas na verdade é a derivada da derivada da função no ponto zero. Depois vai ter a derivada segunda da derivada da função no ponto zero e assim por diante. E aqui seria a derivada de ordem n-1 da função no ponto zero. E tudo isso vale zero. Ok? Então a gente tem uma função aqui e as derivadas até a ordem n-1 valendo zero. Pela hipótese de indução, isso daqui implica o quê? Que o limite dessa função sobre h elevado a n-1, né, porque são derivadas até a ordem n-1, tem que ser zero. Isso é a nossa hipótese de indução. A gente supôs que vale para n-1, certo? A gente quer provar para n. Muito bem. E aí? Tá, vamos tentar escrever isso aqui de uma forma mais conveniente. Usando a definição de derivada da função no ponto h. Ou melhor, usando a definição de limite, né? Eu sei que esse limite aqui vale zero. Então, definição de limite. Para todo ε, existe um delta, tal que essa condição aqui implica essa. Para todo ε maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a nossa variável aqui é h, né? Então, em vez de o x, eu vou usar o h. Se a distância do h até nosso ponto, ponto para onde a gente está convergindo, né? No caso zero, for menor que delta e maior que zero, o h aqui ainda dentro do intervalo, a gente tem que ter o valor da função, essa função aqui, de linha de h sobre h elevado a n-1, menos o valor do limite, que é zero, menor que epsilon. Ok? Então, só reescrevendo aqui. Isso aqui vai ficar alguma coisa do tipo zero, menor que o módulo de h menor que delta, implica que o módulo de linha de h sobre h n-1 fica menor do que epsilon. Ok? Ah, tá. Aqui a gente vai ter que usar o teorema do valor médio, que a gente provou na aula passada, né?
a gente sabe que a função g ela é diferenciável em todo o intervalo. Então, como... Vou fazer um desenho aqui. A gente sabe que ela é diferenciável em todo o intervalo, inclusive no ponto zero. A gente está fazendo um acréscimo aqui, a partir do zero, no ponto h, ainda dentro do intervalo i. Como a função g é diferenciável nesse intervalo aí, pelo teorema do valor médio, a gente consegue escrever isso aqui. O g de h menos g de zero sobre h menos zero como uma derivada da função g num ponto intermediário aí entre zero e h, no ponto C. Ok? Agora, g de zero, a gente sabe que é zero, esse zero some daqui também, então o g' de C, ele vale o g de h sobre h. Então, olha, o C está entre 0 e h, tá? Então, em módulo, a gente pode dizer que o módulo do C ele tem que ficar menor do que o módulo de h. E por essa condição aqui, ele é menor que delta também. Tá, e daí? Bom, a gente quer verificar que o limite... Lembrando que onde é que a gente quer chegar, né? No final das contas, a gente quer mostrar que o limite do g de h sobre h elevado a n, quando h vai para zero, é zero. Então, vamos tentar sair disso daqui, dessa condição, para chegar nessa. Tá. Agora, g de h sobre h elevado a n, isso aqui é a mesma coisa aqui. O g de h menos g de zero, certo? Porque g de zero é zero, dividido por h elevado a n menos zero. Isso aqui é isso. Ah, não, tá, tudo bem. Vou dizer outra coisa. É que na derivada aparece só um h, né? Não h elevado a n. Então a gente vai separar em duas partes aqui. Escrever isso aqui como 1 sobre h elevado a n menos 1. Aí, g de h sobre h. Então esse produto aqui. Agora sim, isso aqui eu consigo escrever como g de h menos g de zero sobre h menos zero. Pelo teorema do valor médio de Lagrange, isso aqui pode ser escrito como a derivada da função g um certo ponto C, o C aqui entre 0 e h, certo? Lembrando aqui, então o módulo de C é menor que o módulo de h, o módulo de h fica menor que delta. Beleza. Mas olha só, se o módulo de C é menor que delta, então, pela condição aqui de cima, olha, o módulo de C é menor que o módulo de delta. Então, a derivada da função no ponto C sobre C elevado a n menos 1 vai ficar menor que epsilon, certo? O problema é que não aparece C elevado a n menos 1 aqui. Então, vamos dar um jeito dele aparecer. Fazer assim, colocar o C elevado a n menos 1 aqui e dividir ele
para cá. Certo? Estou multiplicando por 1, na verdade. Então, essa coisa aqui, ela vai ficar menor do que epsilon, ok? E o C, em módulo, ele é menor que o H. Então, aqui a gente vai ter uma coisa menor do que 1, elevado a n menos 1, né? Então, essa coisa aqui, em módulo, fica menor do que 1. Então, juntando tudo isso daí, o que a gente tem? Que o módulo de h sobre h elevado a n é igual a um módulo de c elevado a n menos 1 sobre h n menos 1 vezes o módulo de g' de c sobre c elevado a n menos 1. Isso fica menor do que 1, isso fica menor que epsilon, então isso aqui fica menor que epsilon. Então, para h suficientemente próximo de zero, para h entre zero e delta, a gente tem que isso daqui fica menor do que epsilon. Ou juntando tudo. Para todo epsilon, existe um delta tal que, se o módulo de h é menor que delta, então o módulo dessa coisa aqui fica menor que epsilon. Ou se quiser colocar do jeitinho que aparece no limite, né, na definição de limite, módulo de h menos zero menor que delta implica que o módulo de h sobre h elevado a n menos zero menor que epsilon. O que isso significa? Que o limite dessa função aqui, quando h tende a zero, é esse valor aqui. Que era o que a gente queria demonstrar, né? Então, é uma demonstração por indução, né? Mas a gente teve que usar várias coisas aí. O passo principal foi o teorema do valor médio de Lagrange. A gente provou aula passada. A gente sabia que valia para n-1, então usamos para a derivada, enfim. É isso aí. Então, essa é a ida do lema. Falta a volta ainda, né? Na volta, a gente está supondo que esse limite aqui é zero e tem que mostrar que as derivadas da função são zero. Vamos ver se dá tempo aqui de fazer. Bom, vamos fazer aqui, né, para não ficar pela metade. Também é uma demonstração por indução, tá? Então a gente vai supor que esse limite aqui ele seja zero e tentar mostrar que as derivadas da função aí de ordem 1 até n são, no ponto zero são zero também. Por indução. Então a gente está supondo que o limite g de h sobre h elevado a n quando h tende a zero é zero. E queremos provar que g de zero é igual a g' de zero, igual até a derivada de ordem n, todas elas valendo zero. Então, vamos tentar mostrar para n igual a 1 primeiro. Então, para n igual a 1, a gente está supondo que o limite de g de h sobre h é zero.
Bom, primeira coisa, se essa parte aqui de baixo está indo para zero, para o quociente ir para zero, a única alternativa é que a parte de cima esteja convergindo para zero também, né? Porque se isso aqui for para um número, convergir para um número positivo, por exemplo, para 5, a gente vai ter 5 dividido por uma coisa que está indo para zero, ela tenderia a mais infinito. Se fosse negativo, tenderia a menos infinito. Então, para convergir para zero, isso aqui necessariamente tem que ir para zero. E como a função g ela é contínua, né, porque é diferenciável, então o valor da função no ponto tem que ser igual a esse limite, que é zero. Então, essa parte aqui tudo bem. Agora, para a derivada, vamos ver. Tentar usar a definição de novo, né? A derivada da função ponto tem que ser o limite, quando h tende a zero, g de 0 mais h, g de 0 sobre h. Ah, tá pronto, né? O g de 0, a gente já sabe que dá zero. Aqui vai ficar g de h sobre h, que por hipótese dá zero. Então, aí acabou. Então, para n igual a 1, está feito. Então, vamos supor que a fórmula aí vale para n menos 1 e, de novo, provar para n. Então, para n, a gente vai supor que esse limite aqui, g de h sobre h elevado a n, dá zero, e tentar mostrar que as derivadas são todas zero. Função g, n vezes diferenciável em zero e tal. Então, que esse limite aqui seja zero. Bom, a ideia aqui é a gente pegar uma função auxiliar de novo, tá? A gente pegar a função e tirar o polinômio de Taylor aí, de grau n da função. Porque o polinômio de Taylor a gente sabe calcular as derivadas já, né? Bom, eu vou seguir a apostila aqui, tá? Só para não perder tempo. Então, eu defini essa função φ aqui, a função auxiliar, que é a função original menos essa coisa aqui. A derivada de ordem n no ponto zero sobre n fatorial, h elevado a n. Isso aqui é um polinômio, então tem derivadas de todas as ordens, né? É uma função de classe sem infinito. A g, a gente consegue derivar n vezes no ponto zero. Então, essa função φ também, a gente consegue derivar n vezes em zero. Tá, e agora? Bom, se a gente dividir aqui por h elevado a n menos 1, vai ficar o limite do g h sobre hn menos 1, e aqui também, certo? Agora, essa parte aqui, ela tende a zero, né? Isso aqui é constante, o h está indo para zero, isso vai para zero. Agora, essa parte aqui, a gente pode reescrever isso daqui como g de h sobre h elevado a n vezes h. Por quê? Porque esse limite a gente sabe que, por hipótese, né? A nossa hipótese é que esse limite é zero. Então, isso vai para zero. Isso vai para zero, a gente garante que essa parte aqui tende a zero. E agora a gente usa a nossa hipótese de indução. Eu tenho uma função g aqui
tal que g de h sobre h elevado a n menos 1 tende a zero quando h vai para zero. Então, pela hipótese de indução, não é nem a função g, tá? É a função φ. Para a função φ, isso aqui vale, então, as derivadas de ordem 1 até ordem n menos 1, todas elas são zero. Mas quem são as derivadas dessa função? São as derivadas da função g menos essa coisa aqui. Aqui a gente teria que derivar esse polinômio, né? Deriva uma vez. Deixa eu fazer aqui. Vou chamar isso aqui de P de H. Se a gente derivar uma vez isso daqui, vai ficar n vezes g elevado a n, gn de zero sobre n fatorial h n menos 1. Não dá para simplificar esse n com um fatorial daqui. Ficaria gn de zero hn menos 1 sobre n menos 1 fatorial, né? Deriva de novo, vai ficar n menos 2 e assim por diante. Então, derivando n vezes, vai ficar n fatorial aqui, dividido pelo n fatorial, simplifica uma coisa com a outra, gn0 menos gn0 vai dar 0. Então, olha, a gente tem uma função φ, onde a derivada primeira, segunda, até a ordem n, todas elas dão 0. Agora a gente vai usar a parte que a gente já provou do lema, que é a ida, né? Você tem uma função aqui, onde todas as derivadas até a ordem n dão 0, o limite da função sobre h elevado a n, quando h vai para 0, é 0 também. Então, usando isso daí, a gente conclui isso, usando a definição agora da função φ, que é a própria função g menos essa coisa aqui. Agora é só fazer conta, né? Vai ficar g de h sobre h elevado a n menos essa constante aqui, né? Porque esse h elevado a n vai simplificar com este, sobre essa coisa aqui. Mas a derivada da função g em ponto zero, por hipótese, vale zero também. Aqui vale zero, então esse limite a gente sabia que vale zero. A gente conclui que a própria função g sobre h elevado a n vale zero. Que era o que a gente queria, né? Então, pessoal, esse lema aqui, na verdade, ele está concentrando todo o trabalho aí da demonstração do teorema de Lagrange, a fórmula de Taylor, com o resto infinitesimal. Tá? Na próxima aula a gente vai ver essa fórmulazinha, então, que vai fazer uso desse lema. Beleza? Então, boa noite, pessoal, e até quinta-feira. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, Gina.